soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Dizer mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Recebe o nosso louvor, Jesus. Gratidão nos nossos corações pela tua bondade manifesta nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelos teus olhos sobre nós todo o tempo, Senhor, mostrando a tua força, teu amor e o teu cuidado. Nós te louvamos. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos nos sentar. Amém. Graças a Deus. Irmãos, tudo que tinha para dar de errado hoje com a nossa transmissão pela internet deu errado. Na hora que nós conseguimos driblar tudo, a internet não funciona. Então quem está em casa hoje não vai ter o culto, mas depois a Raíssa vai colocar, está gravando para disponibilizar lá. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar consagrando nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Fique em pé comigo. Pai, nós sabemos que talvez seja o ato mais prático de adoração ao Senhor, quando nós consagramos nossos dízimos e ofertas. Porque foge, Senhor, das palavras decoradas, cantadas, para ser uma ação que move, Senhor, nossa confiança em Ti, nossa esperança em Ti, a nossa convicção de que o Senhor é soberano, que o Senhor cuida, que o Senhor tem domínio sobre tudo e que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Quando fazemos isso, Senhor, é no mais sincero ato de louvor e adoração ao Rei da Glória, o dono do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que disse: meu é o ouro e minha é a prata. Nós entendemos isso perfeitamente, Senhor. Nos curvamos e consagramos nossos dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, gente? Obrigado. Antes de nós irmos lá para Mateus 13,
eu queria que você abrisse Salmo número 103. Só um versículo que esteve na minha mente hoje o dia todo. E aí agora, um pouquinho antes do culto, eu falei, vou resgatar lá, vou procurar onde é que está. E só para a gente começar a pensar aqui em Mateus 13, onde nós paramos na semana passada, começar a partir daqui. Você achou aí o Salmo 103? Olha que bonito. Realmente tinha que fazer parte do momento de louvor. A Raquel podia continuar tocando e a gente... Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma. Eu fico imaginando Davi falando sozinho, né? Ele está falando com ele mesmo, ele está falando sozinho, ele está falando dele para ele mesmo ali. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que maravilha, né? Que o Senhor nos renove dessa maneira, cada dia, Júnior, como a águia, em nome de Jesus. Irmãos, antes de abrir lá em Mateus 13, vai comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2. E acho bom nós nos lembrarmos sempre disso, de que nós somos o que somos como igreja, como corpo de Cristo, somos o que somos por causa da obra da cruz. Paulo, quando vai falar com os irmãos lá em Corinto, ele mesmo fala assim, olha, eu tinha muitas coisas para falar, e realmente, Paulo era um homem absolutamente instruído, um homem sábio, cheio de conhecimento, e ele fala, eu tinha muita coisa que eu poderia compartilhar com vocês, mas eu me propus a fazer só uma coisa, falar de Cristo e este crucificado. Ele fala porque isso correria o risco dele tornar vã a cruz de Cristo, dele anular o poder da cruz de Cristo, ele começar a trazer outras coisas que tirasse a atenção e o foco das pessoas da obra de Jesus. Então no capítulo 2, versículo de número 1 e 2, ele fala, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele poderia fazer isso. Ele poderia falar muito bonito e com uma profunda sabedoria sobre muitas coisas. Mas ele fala assim, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Lá no capítulo de número 1, versículo 16, versículo 14, ele já estabelece o foco dele, ele fala assim, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além desses não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E veja que a preocupação dele era de não ficar compartilhando com a igreja, com os irmãos, opinião pessoal, achismos, ou experiências próprias, alguma coisa que viesse dele próprio. Ele focou, eu vou somente falar a respeito de Cristo, porque as palavras podem ser bonitas, a gente pode, você sabe disso, a gente pode falar muito bonito, só que não ter realidade espiritual, não ter conteúdo espiritual, não ter a proposta realmente de Deus. Então o próprio Paulo fala assim, eu não ousaria ensinar alguma coisa que eu mesmo não tenha experimentado. Ele está falando da obra que Jesus fez na vida dele, o poder que essa cruz tem de transformar a vida. Então, diante desse conhecimento que nós temos, do poder que Jesus tem de transformar, de dar nova vida, então vamos lá para Mateus, capítulo de número 13.
Quando Paulo fala isso, ele tem em mente de que as pessoas têm que ver, não é somente ouvir coisas bonitas, elas têm que ver o poder da cruz na nossa vida, elas têm que presenciar isso, tem que ser alguma coisa real na vida dos cristãos. Mateus capítulo 13, nós lemos na semana passada a parábola do grão de mostarda e do fermento, que formam ali um par. A parábola do joio, ela já foi explicada, e agora ele tem essas duas parábolas. A parábola da rede, ela é uma ampliação, vamos dizer assim, da parábola do joio. Ela dá uma meia explicação, porque já subentende-se que ele está dando a mesma interpretação da parábola do joio, mas ficou faltando essas duas parábolas aí. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. O assunto ele é bem direto e objetivo, e quando o Senhor Jesus está falando sobre abrir mão de tudo em favor de comprar aquela terra, aquela propriedade, por causa do tesouro que está ali, quando ele fala sobre isso, muito, mas muito provavelmente, quando os judeus ouvem isso aqui, eles fazem uma associação direta a Jeremias. Então o que a gente vai fazer é ir lá para Jeremias, para nós vermos o que ele está falando e o que Jeremias mostra ali. Então abre lá em Jeremias 32. Eu pretendia hoje avançarmos para Mateus 18, também para aqueles exemplos e ensinos que ele faz ali a respeito do reino dos céus. Porque lembra, ele começou com o sermão da montanha, ele abre o entendimento sobre o funcionamento do sermão, do reino dos céus, e agora ele começa a usar uma série de analogias para falar para os seus discípulos. O reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a isso, para ver se o entendimento deles vai sendo iluminado, o nosso entendimento vai sendo iluminado. E eu pretendia entrar em Mateus 18, mas não vamos entrar em Mateus 18, talvez ler ali os primeiros 5 versículos, só para você ver como ele vai ampliar essa ideia, vai aprofundar essa ideia, mas a gente tinha que terminar essas parábolas de Mateus 13. Então, em Jeremias 32, você vai ver aí que Deus vê o seu povo, que está sob uma invasão, um domínio maligno, e ele anuncia que isso aconteceria. Nós estudamos um pouco sobre isso na oração do Pai Nosso no domingo passado. Lembra como que termina a oração? Ele fala, quando vocês forem orar, orem assim. E lá no final ele fala assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. E eu fiz uma versão ampliada, das garras do maligno. Não é livra-nos do mal, ali a palavra é maligno. Livra-nos dessas garras implacáveis do maligno. E o que o Senhor está dizendo para esse povo aqui era justamente isso. Eles estavam num caminho de desobediência, um caminho de afronta a Deus. Ele fala, as consequências disso virão. E quando está chegando as consequências, então ele chama Jeremias e apresenta para Jeremias uma figura que você já vai entender perfeitamente o que ele está representando através de Jeremias, qual é a figura que ele está apresentando ali em Jeremias. Então você está com a Bíblia aberta aí, Jeremias 32, versículo 1 diz assim, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Então ele está ali naquela situação de aflição, aquele exército já está cercando aquela cidade, e aí no versículo 7, vem uma experiência com ele sobre comprar aquela propriedade, com tudo que ele tem. Então diz assim, eis que Ananel, filho do seu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo, que está em Anatote,
Gente, olha que bonito isso. Sabe o que significa a palavra anatote? Resposta de oração. Que coisa linda, como vai se montando a coisa, né? Então vai lá e compra aquele campo que está lá, resposta à oração, ou resposta de uma intercessão. Pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Eu sei que você já começou a imaginar Jesus, né? Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Alguns estudiosos dizem que ele esvaziou o bolso, ele deu tudo o que ele tinha por aquela terra. Exatamente como o texto que Jesus usa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo, e ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo. E aí ele, então, se desfaz de tudo que ele tinha, 17 ciclos de prata. Para aqueles que já estudaram a respeito do ouro, prata, madeira, o bronze, tudo aquilo que nós estudamos a respeito do tabernáculo, a prata fala justamente sobre o sacrifício de Jesus. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada segundo manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Ananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura de compra, na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, perante eles dei ordem a Baraque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura, a escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro. Gente, os que gostam de fazer analogias bíblicas devem estar imaginando 1000 coisas aqui, porque ele falando sobre desfazer-se de todas as suas posses para comprar aquela terra, falando sobre o preço pago em prata, falando sobre a escritura agora exposta publicamente, as testemunhas, como a própria palavra de Deus fala a respeito do que Jesus fez na cruz, expondo publicamente o escrito de dívida que era contra nós. E aí ele fala: e esta escritura agora está guardada dentro de vaso de barro. Meu Deus do céu! Isso aqui, nós estamos falando de centenas e centenas antes da obra da cruz e das explicações de Paulo a respeito daquilo que seria feito. E ele fala aqui então que para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, ele colocou este tesouro em vasos de barro. E aí ele continua: para que se possam conservar por muitos dias. Aliás, o Senhor falou que escreveria as palavras dele no nosso coração, né? Nós somos esses vasos de barro. E aí ele conclui, versículo 15: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Então ele estava dizendo que, quando Jeremias fizesse isso, ele estava dizendo para aquela terra que um dia foi uma terra de rebelião, de desobediência, consequência de pecado, eles estavam sendo agora tomados pelo inimigo. E ele está dizendo assim: haverá uma esperança. Eu estou planejando um resgate e uma esperança para essa terra. E aí, versículo de número 17, continua o texto lá. Porque Jeremias agora ele vai questionar Deus, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Hoje nós entendemos, mas Jeremias lá, ele estava sendo uma figura de Cristo, daquilo que o Senhor Jesus faria. Então ele fala assim, versículo 16: depois que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho, magnífico em obras,
porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. Tu te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste teu povo de Israel da terra do Egito com sinais, maravilhas, com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, e lhe deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, a terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram tua voz, nem andaram na tua lei. Gente, que coisa ele está falando aqui, dizendo que depois que Deus fez, porque lembra, Jeremias, ele está vendo a situação, ele está participando de alguma coisa que Deus está fazendo, ele não está entendendo por que manda comprar ali, aquele lugar que era chamado de resposta de oração, mas ele vai e se desfaz de tudo que ele tem para comprar aquela terra, aquela posse, aquela propriedade, e aí agora ele tem liberdade, todo mundo foi embora, eu vou para o meu quarto, vou dizer, Senhor, o que é isso? Eu sei que este povo recebeu a esperança, recebeu a promessa, recebeu toda a tua bondade e misericórdia, mas olha, eles entraram, tomaram posse e não obedeceram tua voz, eles não andaram na tua lei, e tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Lembra que eles estavam cercados, e já eram agora, seriam por 70 anos, domínio babilônico, escravizados ali, e ele fala assim, eis que as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada, já essa cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. A palavra de Deus estava se cumprindo ali. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. A rebelião, a desobediência, a afronta contra Deus já estava trazendo as suas consequências. Então o Senhor, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, e agora vem a explicação, eis que eu sou o Deus de todos os viventes, haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Jeremias está tão espantado com tudo, ele fala, eu não estou espantado comigo, eu não estou admirado com o que eu estou fazendo, portanto assim diz o Senhor, e assim vai contando, mas olha o versículo 31 em diante, porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Imagina, ele falando, é um filho rebelde, é um filho que afronta, que ofende, que agride, que transgride, que desobedece, parece que tudo que ele quer é ser removido da minha presença. 32, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, ele e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, seus profetas, como também homens de Judá e moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos, nem receberam advertência. Irmãos, eu não sei com vocês, mas parece que às vezes Deus repete as mesmas coisas para a gente, não parece? Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala. E o que ele está dizendo? Olha, eu começava de madrugadinha e cansava de falar, eles não davam ouvidos, não davam atenção. Mas aí vem a coisa maravilhosa que ele falou. Não há coisa maravilhosa demais para mim, mas estava sendo maravilhosa para Jeremias. 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei da minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los para este lugar e farei com que eles habitem nele seguramente. E olha agora, gente, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você percebe por que Jeremias está espantado? Falando assim, Senhor, o Senhor tem todos os motivos do mundo para fazer aquilo que o Senhor disse que ia fazer.
Todos nós demos todas as razões para que o Senhor nos entregasse nas mãos dos inimigos. Mas havia alguém que estava orando, livra-nos das garras do maligno. Alguém devia estar dizendo isso, Senhor, livra-nos das garras do maligno. E ele fala, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança. Gente, ele está falando absolutamente de Jesus. Serão um só povo, um só coração, um só Deus e Pai, um só caminho, verdade e vida. 40, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Imagina Deus dizendo assim, ainda vou sentir alegria com essas pessoas. Ele faria alguma coisa tão maravilhosa, que ele dizia assim, olha, esses que são desobedientes, rebeldes, e que se jogam nas garras do maligno, um dia eu vou fazer alguma coisa com eles, que eu vou ficar feliz com eles, eu vou me alegrar com essas pessoas. 41, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente numa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Você sabe que nós somos plantação do Senhor, como Paulo fala lá em Efésios, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus, dos inimigos. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras e as fecharão com selos. E você deve ter imaginado também já o selo do Espírito Santo. E chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte. O Senhor Jesus disse assim, vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma vez que esse selo fosse colocado, aconteceria isso. Então o Senhor Jesus está dizendo que, e isso se explica também na declaração de Pedro, nós vamos ler, e em Apocalipse capítulo 5, que o que ele estava falando deste que abre mão de tudo quanto tem, despoja-se de toda a sua glória, despoja-se de toda a sua divindade, se faz homem para comprar a sua amada igreja, o seu povo precioso. Então, vai comigo lá em 1 de Pedro, capítulo de número 1, capítulo 1. Versículo 13, 1 de Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Agora aqui a moeda é outra. Como prata ou ouro, que fostes resgatados, ou a palavra aqui é comprados, do vosso fútil procedimento, ou da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. No capítulo 2, Pedro volta a falar sobre isso, falando sobre nós termos sido comprados. Ele fala no versículo 8, capítulo 2, 8,
9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. E aqui a palavra que ele usa é exatamente essa, um campo adquirido, uma terra que tem domínios estabelecidos, uma propriedade estabelecida. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salta para Apocalipse capítulo 5. Gente, são muitos textos que falam sobre isso. Estudamos também esse texto bem recentemente. Apocalipse 5, 9. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo tribo, língua, povo e nação. Fomos comprados por Deus. Então, aquilo que Jesus está dizendo ali em Mateus 13, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Nós sabemos que esse tesouro é a igreja. Jesus falou assim: olha, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E o que o Pai havia dado, no próprio texto ali em Mateus, é a igreja. São os seus discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. É a igreja, que é a coisa mais preciosa, é o tesouro dele. Então, certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Como que a gente conclui isso aqui? Irmãos, eu creio que há um sentimento comum naqueles que foram comprados por Jesus, porque aí entra aquela distinção muito clara de experiência, de comunhão, de vida em Jesus. Quem experimentou isso, tem esse sentimento de não pertencer mais a si mesmo. Eu não sou mais dono da minha vida. Eu já não tenho mais direitos sobre a minha vida. Já não sou eu mais quem determina e governa a minha própria vida. E agora eu estou morto. E a vida que eu vivo por causa dele. Ele é o meu dono. É Ele quem faz a obra em mim. Você está entendendo isso? Porque aqui distingue muito aquilo que nós chamamos de religião, daquilo que nós vivemos como prática de cristianismo, puro e simples. Eu pertenço ao Senhor. Como Cantares, eu sou do meu amado e Ele é meu. Agora nós nos pertencemos um ao outro, eu não sou mais... Nós cantamos uma música assim, né? Já não pertenço mais a mim, eu já não pertenço mais a mim, já não sou mais dono de mim mesmo. Então, cada vez que eu lido com a minha vida e a relação que eu tenho com tudo aquilo que nós lemos em Jeremias, a iniquidade, os inimigos, o pecado, as transgressões, a desobediência, como eu poderia fazer isso se eu não sou mais dono de mim mesmo? Se eu já não sou mais senhor da minha vida, eu estou morto, eu pertenço a outro. Ezequiel capítulo 36 expressa aquilo que a gente espera encontrar e viver a partir do momento que nós não pertencemos mais a nós mesmos. A partir do momento em que nós somos comprados, somos uma propriedade exclusiva de Deus, um tesouro peculiar, como a palavra diz, que agora nós somos um tesouro peculiar, particular, propriedade do Senhor. Então Ezequiel 36, versículo 26, diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito, era aquela escritura em vasos de barro, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Lá em Jeremias ele falou: esse povo não obedece, não obedece. Eu falo e eles não obedecem, eles não viram o rosto, eles viram as costas para mim, eles andam em outra direção, e as consequências viriam, mas ele dá aquela esperança dizendo: haverá o dia. Por isso que Jesus vem e ele escancara diante dos seus discípulos. Jeremias 32, ali está
não mais o profeta Jeremias, mas aquela figura que ele representava. Ali está a escritura sendo comprada, paga, transferida, a posse adquirida. Ali estava a prata fazendo o seu efeito, a sua obra. Ali estava todo o planejamento de Deus. E agora, só para fazer a ponte, vou orar, terminar para orar, mas abre lá em Mateus capítulo 18. Que a gente entra numa outra sequência. Porque agora os discípulos começam a se cotovelar um ao outro, começam a empurrar a frente, querendo entrar na frente do outro, sabe? Sabe como criança na hora do recreio, saindo para o pátio, e aí começa um a querer empurrar o outro para ver quem fica na frente na hora da fila da merenda. Nem sei se ainda existe merenda hoje, se existe essa correria, né? Na minha época tinha, principalmente quando era sopa de... Não, deixa eu falar. Eu gostava quando era cachorro quente. Mas os discípulos, olha o versículo 1, Mateus 18, 1, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Na verdade, a discussão dentre eles era quem dentre eles era maior. Quem ocuparia a melhor posição e o melhor cargo? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Se você for ver lá em Lucas, acho que é Lucas que faz, Marcos e Lucas contam o mesmo episódio, mas acho que Lucas que fala que Jesus trouxe a criança para o meio e tomando-a nos braços. Imagino que era um bebê. Ele toma então aquele bebê nos seus braços e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Quando ele fala de se humilhar, a gente não vai estudar isso aqui hoje não. Mas ele está falando sobre tomar sobre nós algumas características da criança. Uma característica da criança que a gente logo de cara tem em mente é a dependência. A minha vida agora depende 100% do meu pai. Eu não tenho autonomia. Imagina um bebê, ele pega um bebê no colo e fala: vocês têm que ser que nem esse bebê aqui. É uma dependência completa. Ele não tem nada, ele nem se veste, ele não come, ele não anda, ele nem consegue fazer mais nada. A existência dele é muito curta se ele não tiver todo o cuidado ali dos seus pais. E a segunda coisa, logo de cara que vem à nossa mente, é aquela confiança inocente, uma confiança simples que a criança tem. Se imagina um bebezinho de colo, uma criancinha de colo, perguntando para a mãe, perguntando para o pai se vai ter mamar hoje, preocupada, né, se vai conseguir dormir essa noite. Não, é uma confiança simples, que é o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, paguei todo o preço, comprei essa propriedade, é tesouro exclusivo meu, é peculiar, comprei e não foi com prata não, foi com sangue, é meu agora. E agora ele fala para os seus discípulos: tem que ser como criança, dependência, confiança simples, apoiar-se naquilo que ele está fazendo. Amém, Jesus? Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos e naquele ato de entender que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aquilo que brotar do nosso coração é o que vai determinar o curso todinho. Se o coração estiver poluído, então o rio inteiro está poluído, né? Se a nascente está poluída, todo o resto será poluído, todos os caminhos estarão poluídos. Então feche seus olhos, coloca suas mãos sobre o seu coração, curva a sua cabeça. Pai, nós sabemos que esse tesouro é a igreja, que o Senhor olha para cada um de nós como um tesouro, uma riqueza, como o Senhor Jesus mesmo disse, maior do que tudo, maior do que o universo,
maior do que toda a criação, maior do que toda a obra da criação, é a tua igreja, que o Senhor vê como um tesouro tão especial, que o Senhor mesmo está dizendo que ainda vai se alegrar com a nossa vida. Isso é surpreendente, olhar para cada um de nós e pensar, Senhor, que nós poderíamos te dar tanta tristeza, poderíamos ser motivo de tanto choro, pranto, lamento, poderíamos ser a esses que despertam indignação da tua parte, ser esses que despertam tristeza no teu coração, ou como o texto que nós lemos, que despertam ira da tua parte, do Senhor dizer que está ensinando e chamando, e ainda viramos as costas. Mas agora nós sabemos que quando fomos comprados, quando esse campo foi comprado, quando essa propriedade tornou-se tua, o Senhor colocou dentro de cada um de nós as tuas palavras, gravadas em nosso coração. Somos teus, somos propriedade tua, pertencemos ao Senhor. Mas nós não pertencemos mais a nós mesmos. O maior proprietário, mais perigoso que nós podemos ter somos nós mesmos. E o Senhor nos livrou de nós, nos livrou da nossa inconsequência, nos livrou da nossa loucura, nos livrou da nossa insensatez, da nossa insanidade, e nos trouxe para a tua presença, para a luz, para a graça, para o amor, para a bondade, para a misericórdia, para o perdão dos pecados. E ainda olha para nós e diz: eu ainda vou me alegrar com você. Senhor, isso é realmente maravilhoso demais para nós, maravilhoso demais para nós. Então, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em tua presença. Queremos, Senhor, propor isso ao nosso coração, como Paulo disse: Senhor, não sabemos mais nada, só queremos saber de uma coisa: o poder da cruz, não anular o poder dessa cruz, Cristo e este crucificado, o centro da nossa vida, voltar nossos olhos ao Senhor, sermos como crianças em tua presença, dependentes, com uma confiança absolutamente simples. Sei que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Somos realmente uma resposta de oração, somos uma resposta de um intercessor que está à destra do Pai, clamando por cada um de nós. E por causa disso, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor, colocamos nas tuas mãos nossa vida, nossa história. Pedimos, Senhor, que o Senhor escreva todos os nossos caminhos, determine, Senhor, os nossos caminhos, conduza a nossa vida, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e ensina-nos, Pai, a viver neste reino, o reino dos céus. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Queremos ser motivo de alegria, Senhor. Pai, eu repito isso: quero ser motivo de alegria para o Senhor. Que teu Espírito Santo, que a tua palavra me ajudem nisso cada dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nunca se canse de nos ensinar, como o Senhor disse, que desde a madrugadinha, desde o começo do dia, o Senhor não cessa de nos ensinar. Faz isso conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Assim seja. Vamos cantar? Vamos terminar exaltando ao Senhor, louvando? Me curvo ao teu trono.